Cumprimento a mesa através do presidente Nairoli Calegaro, extensivo à secretaria que atende, e cumprimento a todos os presentes e congressistas nessa manhã de sexta-feira. A proposição nos vem do proponente senhor Hélio Ferreira e nos diz: comissão para analisar recursos na ciranda e entreveros. Seu resumo diz na redação: alterar o artigo 31, parágrafo 3º do regulamento da ciranda, o artigo 30, parágrafo 3º do entrevero, criando a comissão de recursos. Sua justificativa: o texto atual do artigo referido determina o degrau único, os recursos contra questões da prova escrita, determinando o tempo para a entrada e respostas. Porém, normalmente as questões levantadas nos recursos são contra questões duvidosas ou mal formuladas, como quem elabora as provas, ou pelo menos deve revisá-las, é a vice de cultura. E normalmente essa mesma vice é quem responde os recursos e entendemos que se tornam unilaterais as decisões, no caso de indeferimento. Sua proposta: propondo que seja incluído no artigo 3º do artigo 31 e 30 do regulamento de ciranda e entrevero, respectivamente, a possibilidade de, após o retorno da primeira instância, com o indeferimento, seja possibilitado um novo recurso, ainda dentro do evento, em curso antes do resultado. Porém, para ser analisado por uma comissão especial designada no ato pelo presidente do MTG, composta por um coordenador regional, um conselheiro e um diretor cultural, exceto o das regiões envolvidas. E o assessor jurídico do MTG, sem direito a voto, abre parênteses, na ausência do assessor jurídico do MTG, poderá ser convocado outro bacharel em direito que não esteja diretamente envolvido com a questão, fecha parênteses. Conclusão: entendemos que desta forma, as questões duvidosas ou com eventual erro ou ainda com problemas de interpretação serão melhor analisadas, se for o caso, corrigidas. Caso o entendimento dos convencionais seja que essa alteração poderá trazer transtornos ao andamento do evento, existe ainda uma outra opção a ser proposta, que poderia ser a inclusão de grau único das pessoas sugeridas acima, além do vice de cultura e da diretoria de concursos. Da diretora, desculpas. Pelo exposto, peço aos senhores que aprovem a alteração do regulamento. Assina Hélio Ferreira, vice-coordenador da 8ª região. Parecer desta relatora: contrária à proposição. Justificativa: é inviável que aconteça, senhores e senhoras, e aos que acompanham os concursos, que seja aceito o que está sendo proposto dentro de um evento que já está andando, com tamanha grandeza que são os entreveros e as cirandas culturais de prenda, a nível regionais alguns e a níveis de estado, sim, sempre. Como é que funciona a sistemática a elaboração de prova? E eu sou questionada por estar próxima dos concursos muito tempo, né? Como é que é feita as provas? A sistemática é a seguinte: a prova escrita é feita, elaborada por pessoas capacitadas, professores, historiadores, pedagogos para a formação didática e pedagógica, com fundamentação. Todas elas, o presidente já se manifestou através da bibliografia, ela é limitada, essa bibliografia exposta e publicada, e são revistas por pessoas que não participam da elaboração. Ou seja, quem elabora as provas, com a pesquisa nesses livros publicados, faz as provas
E essas provas são repassadas para revisão por pessoas que não têm vínculo nenhum com os concursos. Pessoas idôneas, com certeza, sempre. As provas são eminentemente técnicas. Somente quem elaborou as provas tem as condições de avaliar esses recursos e decidir e definir sobre as dúvidas que chegam. No caso, se tem dúvidas, responde seu ofício, esclarecendo, ou se tem dúvida, a questão é anulada. A exemplo do que sempre tem sido feito. A comissão proposta não tem condições de, em meio ao evento, o evento está acontecendo, o concurso está acontecendo, elaboramos uma comissão, selecionamos a comissão e ela chega ali numa sala, vai ter que conhecer o conteúdo, vai ter que estudar o conteúdo, vai ter que analisar as questões, vai ter que analisar a elaboração da questão, para depois finalmente dar o seu parecer. E isso, o concurso andando, porque o concurso não pode parar. Sem sombra de dúvidas, essa medida é só vista como um complicador para cirandas e entreveiro. E quem faz, sabe o que eu estou falando. Quem faz os eventos acontecer sabe desse envolvimento, da responsabilidade e da lisura com que são conduzidos esses ofícios. E aqui eu lhes peço que sejamos convincentes de que o voto de confiança e a credibilidade das pessoas que fazem deve prevalecer entre os tradicionalistas. Obrigada. Não, eu disse, abri a minha leitura dizendo que sou contrária à autoria, sou contra a proposição. O autor. Obrigado, companheiro Odila, pela relatoria. Bom, senhores, em primeiro lugar, a proposta não visa atingir nenhuma vice-presidência de cultura, nem atual, nem anteriores. Não questiona a elaboração das provas, tá? Seria até uma incoerência questionar, depois de ter acompanhado por tantos anos, né, a forma como é feito. Não questiona a capacidade da atual comissão que analisa eventuais recursos, de forma nenhuma. O objetivo único é dar uma segunda chance há muitas questões que surgem, e aí eu sou obrigado a discordar da companheira Odila, que por mais bem elaboradas que sejam as provas, em todas as cirandas, em todos os entreveros, surgem inúmeras questões de dúvidas na questão de elaboração do questionamento ou de algum erro nas respostas, que pode ocorrer, por mais que sejam revisadas, por mais que sejam bem elaboradas, podem ocorrer. Tanto que 2, 3 sempre são anuladas em todos os concursos, né? Já antecipadamente anulam porque se dão conta que houve algum erro. E mesmo assim, com todos esses cuidados, surgem as candidatas, os candidatos questionam depois. Não, mas aquela questão não ficou bem compreendida. E aí não é uma opinião, são várias opiniões de candidatos se queixando de uma questão. Entram com recurso, em alguns casos, em outros não. Quando entram com recurso, normalmente vem da comissão um indeferimento. No nosso entendimento, quem faz a prova, quem revisa a prova, obrigatoriamente passa pela vice-presidência de cultura do momento e pela direção de concurso. Não tem como ser diferente. Por mais que seja feito por pessoas terceiras, mas a revisão tem que ser feita pela vice. Ela tem que saber o que está nas provas antes das provas serem entregues às prendas. E é óbvio que se ela revisou e não achou nenhum erro, né, na hora de responder um recurso que vem lá, dificilmente mudará a sua ideia, a menos que se dê conta, já ocorreram casos. Se deu conta, olha, isso aí me passou, realmente está errado, vamos deferir o recurso. Mas normalmente vem o indeferimento. Então a sugestão, gente, para colaborar com as candidatas, não estou fazendo nenhuma legislando em causa própria aqui, ou de algum candidato conhecido, ou de alguma candidata. Não, é simplesmente para melhorar para todos. De que, no caso de indeferimento, nestas questões de interpretação
de possível erro de respostas, enfim, que envolvam a parte técnica da prova, que seja possibilitado um segundo recurso, aí sim, para uma comissão especial, que não precisará necessariamente ter toda a bibliografia do seu lado, porque eles estarão analisando 99% dos casos, é uma questão de interpretação, é uma questão de conferir em 1 ou 2 livros apenas, se realmente é aquela data ou aquele nome, enfim, que pode muito bem ser feita por essa comissão sugerida, de um coordenador, um diretor cultural, um conselheiro, que estão no evento, não vai gerar custo nenhum, não precisam ir lá para isso. Todos os eventos têm um conselheiro, um coordenador e um diretor cultural. E o assessor jurídico também sempre está presente nesses eventos. A presença dele seria só para dar o, digamos assim, o acolhimento jurídico, se for o caso, para aquele momento. A questão de travar o concurso, não tem problema nenhum. O concurso está correndo a parte artística, essa comissão se reúne numa sala às 8 horas da manhã do sábado e resolve a questão em meia hora e dá o resultado. E pronto, o resultado da prova escrita vai ser dado de noite, junto com o resultado geral. Né? Não tem por que dificultar o andamento do concurso uma comissão paralela, que não vai parar o concurso segue. Eles vão analisar a questão da prova escrita, de uma questão, de 2 questões, de 3 questões, enfim. Seria só para colaborar e dar essa segunda, para não sair aquele povo dizendo, mas eu tenho certeza que aquela questão estava mal formulada, 2, 3, 4 candidatas, como ocorreu, mais de 3 candidatas com a mesma dúvida de interpretação, e tiveram o recurso indeferido, as outras nem entraram com o recurso e ficou por isso mesmo. Mas é um descontentamento desnecessário, gente. A gente se preocupa com tantas minúcias para que os nossos concursos andem bem, por que não possibilitar essa segunda chance para uma comissão? Ou então, como eu sugiro no final, em grau único, coloca ali que a comissão de recursos sempre será composta pela vice de cultura, pela diretora de concursos e por mais essas pessoas, um coordenador, um conselheiro, sempre. Entrou recurso, reúne todo esse povo que está ali e resolve. E não só como é feito hoje, só a nível da vice-presidência de cultura e seus assessores. Nada contra, companheiro Elenir, repito, né, nada contra a atual vice, nem as que passaram. Tá? Eu estou falando de forma genérica, envolvendo a situação. Por isso eu peço para os senhores que aprovem, porque eu não vejo que altere em nada o nosso concurso, nem andamento, nem filosofia, em nada. Simplesmente vai dar uma segunda chance para quando nossas candidatas tiverem dúvidas de interpretação ou de algum possível erro na elaboração da prova. Só isso. Muito obrigado. Temos um inscrito, a dona Gilda. Eu volto esse microfone, é só uma questão de esclarecimento, Hélio. Quando se fala em ciranda e entrevero, nós temos 2 fases. A fase regional e a fase estadual, que leva a mesma nomenclatura. Aqui tu não citas se a fase, dá para subentender aqui que é a fase estadual. Porque na fase regional nós entendemos que quando a gente abre o envelope que vem lacrado do MTG, a gente recebe o gabarito indicando a bibliografia e o número da página que está relacionada à questão. No caso da 7ª região, que eu falo em nome da 7ª região, durante o período da realização da prova escrita, quando é o caso regional, que não é o caso aqui, né, mas é um caso de esclarecimento, nós temos a diretora de cultura, que a diretora de cultura vai analisar dentro da bibliografia proposta e dentro do indicativo da vice-presidência de cultura. E a vice-presidência de cultura, nos últimos anos, depois de 2011, que eu retornei à 7ª região, ela tem tido cuidado e nós temos recebido ligações da vice-presidência de cultura, seja da Odila, no tempo que ela foi, ou seja da própria Elenir, até antes do resultado. Já se anulou questões no final da tarde do sábado, e se dá o resultado no sábado à noite. Né? Claro que aqui tu está falando numa questão do concurso estadual. Agora, do concurso estadual,
Eu acho que se nós formos levar em consideração esta proposta, Hélio, eu acho que ela vai complicar o resultado do concurso. Ela vai complicar o resultado do concurso. Qual é o coordenador que vai ser designado ou vai ser feito por sorteio, o coordenador da região que não é envolvida? Então, eu faço a denúncia, eu faço o recurso. Qual o coordenador que a vice-presidência de cultura vai pegar para analisar o meu recurso? Então, se for aprovado isso, também teria que ser direcionado a quem? Nem sempre ali tem um outro jurídico a não ser da vice-presidência do MTG que está lá. Então, vão legislar em causa própria. Né? Então, eu concordo com o parecer da relatora, que ainda nós devemos dar um voto de confiança e termos uma formação de ética e de idoneidade da vice-presidência de cultura, juntamente com a comissão que organiza os concursos. Porque se nós não tivermos esta idoneidade, nenhum de nós poderá ser liderança do movimento. Ninguém tem idoneidade. É isso, por isso que eu entendo. Bem, eu gostaria de falar na condição de estar hoje vice-presidente de cultura do Movimento Tradicionalista Gaúcho. Se tem algo que nós levamos muito em conta na realização desses eventos, é a questão da ética. Nós primamos por isso, e se assumimos um cargo, é algo que nós temos que ter em primeiro plano. Não é fácil elaborar provas para os concursos, como o presidente já frisou agora há pouco. Procuramos, juntamente com a diretora de concurso e o aval do presidente, elaborar as provas de acordo com o que se pede e os indicativos que tem para nós seguir. É claro que todos nós somos humanos e na elaboração de alguma questão pode ter uma interpretação equivocada. Aí eu volto a uma questão. Nos concursos regionais, essas provas vão prontas para as regiões aplicarem. Então, no momento que se abre as provas e as 30 regiões começam a aplicá-las, os diretores culturais, os coordenadores, os avaliadores que estão ali, podem acompanhar e ver algum erro e tão logo nos comunicar que estamos de plantão no MTG. E logo a gente acerta. Mas qual é a questão? O resultado é divulgado, o gabarito, tão logo terminem as provas. Então, nós não podemos ficar... nós temos que aguardar os recursos até 3 horas depois que foi divulgado o gabarito. E temos 3 horas para dar o retorno. Então, fica um pouco complicado. Os senhores imaginem... Se nós vamos instalar uma comissão num concurso na fase estadual, como que vão estar lá avaliando as questões sem nós termos um recurso entrado, que entrou algum recurso, o que foi anulado alguma questão? Vamos formar uma comissão em vão? Olha, como eu disse no início, hoje eu estou vice-presidente. Teve outras colegas que me antecederam, e eu acho que a gente tem que depositar o voto de confiança naquelas pessoas que estão conduzindo esse trabalho nesse momento. Então, eu sou favorável ao parecer da relatora. O autor. Senhores, por favor, não me interpretem mal, não coloquem palavras na minha boca. Eu não falei em idoneidade, eu não desconfiei da comissão que atualmente faz os recursos, certo? Que fique bem claro isso. Né? A questão é simplesmente de dar uma segunda oportunidade. Nós sabemos, quem escreve texto aí sabe que daqui a pouco escreve uma palavra errada, lê 50 vezes o texto e aquela palavra permanece errada. Então é muito fácil eu elaborar mal o enunciado de uma questão, e eu vou ler a prova 50 vezes e vou achar que ela está certa.
e uma segunda pessoa vai olhar e dizer, não, Hélio, mas tu está errado, está aqui, ó, falta uma vírgula aqui que muda tudo. É isso que eu estou me referindo. É só isso. Que quem elabora a prova ou revisa é a mesma pessoa que analisa um recurso de um possível erro. É só isso. Não estou falando em idoneidade, pelo amor de Deus, gente. São 60 anos de movimento aqui. Se eu for questionar a idoneidade do nosso povo, nós estamos bastante complicados. Então, só para esclarecer isso. E eu vou abrir um parênteses aqui, presidente, com a sua licença. A condução da mesa é soberana para conduzir a convenção, mas o pronunciamento, no meu caso aqui, da vice-presidência, antes da votação, já liquida com a minha votação, no caso assim, né? Acho que o bom seria, quando for o posicionamento do presidente, dos vice-presidentes sobre o assunto, que seja depois da votação, porque daí a votação fica, se está certo, está certo, se está errado, está errado, o voto dos senhores é democrático e soberano. Mas a manifestação da diretoria, sempre antes da votação, meio que induz o resultado. É o meu parecer, né? Se estou errado, me desculpe. Obrigado. A relatora. Senhores, senhoras convencionais, eu reforço não palavras, mas sim o que está escrito, então, para o que nós vamos votar. A proposição que seja incluída uma comissão composta por um coordenador regional, um conselheiro e um diretor cultural, exceto os da região envolvida. Num concurso estadual, todos os coordenadores presentes estão envolvidos no concurso. Agora, né? Mais o assessor jurídico, sem direito a voto, né? E que pode ser convocado, no caso, um outro bacharel, se ele não estiver presente. Então, nós temos que avaliar o que está sendo proposto pelo relator, pelo proponente. Por isso, eu, como relatora, permaneço contrária à autoria e que seja votado, que permaneça como está. Muito obrigada. Bom, vamos então à votação do parecer da relatoria, que é contrário à proposição. Quem é a favor do parecer? Levante o cartão. Tá. Quem é contrário ao parecer? Tá bom. Obrigado. 22 a 6. 22, então, favoráveis ao parecer, que é contrário à proposição, e 6 contrários ao parecer. Tá?